Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje é passo a passo de costura e eu vou mostrar a montagem do vestido longo com fenda que eu modelei no vídeo passado. Então, se você não viu esse vídeo, terminando esse aqui, já vai lá para você conferir também o vídeo da modelagem. Antes de irmos para o vídeo, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E agora vem comigo, vamos aprender o passo a passo da montagem dessa peça. Bem, pessoal, aqui eu vou iniciar a montagem da peça. Eu já passei o overlock em volta de todas as partes aqui, ó, passei dessa tirinha da alça também. E passei a overlock porque esse tecido ele desfia muito. Então, para que não fique desfiando aqui na máquina, eu então já passei overlock aqui em tudo e agora vou continuar com a montagem. Vou iniciar aqui pela parte da alça e eu vou fazer dobrinhas como se fosse uma reata, como se eu fosse fazer uma reata. Ó. Eu dobro essas bordas para o meio e depois eu faço uma outra dobra para ficar no estilo de uma reata. Ó, dobrando aqui, eu vou passar uma costura aqui em cada lado. Vou pespontar os dois lados aqui dessa tira. Então, eu vou trazer aqui para a máquina, vou dobrando e vou passando o primeiro lado. Também pode ser colocado alfinete ou até mesmo passar um alinhavo, se você tiver alguma dificuldade com esse processo. Então, eu vou passar aqui em toda a extensão desse primeiro lado, e aqui eu já estou passando a segunda costura, que é aqui do outro lado da tira. Então, eu vou passando aqui, finalizando o primeiro lado. Agora, eu vou dividir ao meio essa tira, porque essa tira ela é bem grande e ela já vai servir para fazer as duas alças. Vou dividir aqui ao meio. Vou aparar esse iniciozinho aqui, aparar essa sobra. E agora, eu vou cortar dois pedaços de mais ou menos 10 centímetros para fazer a partezinha do ajustador. Vou separar aqui as alças. E aqui eu venho para a frente do vestido, ó. Já está marcado aqui a pence de busto. Eu vou dobrar e fazer a costura dessas duas pences de busto. Vou finalizando aqui, exatamente na marcação que eu fiz. Ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo aqui com a outra. Já tô aqui finalizando do outro lado, prontinha aqui a pence. Próximo passo agora vai ser costurar as alças. Vou posicionar aqui as alças e vou passar uma costurinha para prender, para fixar essa alça aqui no lugar. Eu deixo 1 centímetro de distância aqui da cava e costuro a primeira alça e aqui eu tô costurando a segunda. Sempre com a distância da margem de costura, que foi 1 centímetro. Então, ficou assim. Agora, eu vou posicionar aqui em cima o revel da parte frente. Posicionar aqui certinho e vou passar uma costura. Inicio aqui essa costura com o retrocesso. Venho costurando com a margem de 1 centímetro, que foi o que eu deixei lá no molde. Finalizando aqui, ó, eu agora vou passar uma costura de acabamento, que é a costura de pesponto rente. A costura de pesponto rente vai ficar aqui, ó, em cima do revel. Posicionando aqui, já passando essa costura. Finalizei aqui do outro lado. Ficou assim, ó, a costura de pesponto em cima do revel. Para fazer agora o fechamento das cavas, eu dobro aqui o revel por cima. Essa bordinha aqui fica para baixo. E vou passar a costura aqui fechando a cava, com a margem de 1 centímetro e posicionando aqui bem rente com a tirinha da alça. Venho posicionando aqui os dois tecidos e passando essa costura. Finalizado aqui, agora eu vou fazer alguns piques, principalmente nessa parte aqui mais curvada da cava. Então, vou fazer todos esses piques, vou tirar aqui essas pontinhas de linha
e cortar um pouco do excesso desse tecido aqui na ponta. E agora eu posso desvirar, ó. Desvirando, vai ficar assim, bem rente com a alça. Isso é muito importante para o bom acabamento da peça. Agora eu vou passar um pouco de pés-ponto rente aqui, também por cima do revel. Eu vou dobrando e vou costurar até chegar próximo aqui da alça. Essas costuras de pés-ponto rente também são importantes para o acabamento. Então, por isso eu estou sempre utilizando aqui nas minhas peças. Vou tirar aqui da máquina para mostrar como ficou. Ó, ficou dessa forma. O pés-ponto rente fica na parte interna, na parte do forro, e dá um acabamento bem bonito aqui na cava. Já passei aqui na outra também, ó, nas duas. E vou separar aqui a frente, agora eu vou para a parte costa. Aqui na parte costa, eu vou começar fazendo o fechamento aqui do centro costa. Vou colocar aqui a outra parte, ó, posicionar certinho. E agora eu vou medir aqui a distância para o zíper. Eu vou colocar esse zíper invisível aqui no centro costa. E eu sempre deixo aqui, no finalzinho do zíper, eu deixo uma sobra de uns 3 centímetros. Então, eu vou marcar aqui com alfinete. E agora eu vou passar a costura. Essa parte vai ficar aberta, que é do zíper. E essa outra parte eu vou costurar até a marcação que eu fiz com alfinete. Estou iniciando aqui pela barra e vou subir com essa costura com a margem de 1 centímetro até a marcação aqui do alfinete. Finalizo com o retrocesso. Finalizado aqui, ó. Agora, nessa outra parte aqui que ficou aberto, eu vou fazer a colocação do zíper. Para colocar o zíper, eu vou posicionar assim com o cursor virado para baixo, dessa forma, ó. Posiciono aqui certinho no início. Vou mostrar aqui a distância. Eu deixo sempre uma distânciazinha aqui de 1 centímetro, mais ou menos, que é para eu colocar o acabamento em revel depois. Posiciono aqui e vou passar uma costurinha na borda do zíper, só para fixar ele aqui na minha peça. Não é a costura de ficar invisível ainda. Essa costura de invisível eu passo lá na minha outra máquina, na minha máquina doméstica. Aqui eu estou finalizando um lado e vou fazer esse mesmo processo aqui para o outro lado. Aqui eu deixo bem certinho. Esse finalzinho do zíper aqui não pode ficar torto, deixo certinho na mesma direção e venho passando a costura na outra borda do zíper. Finalizando aqui essa costura, que é só para fixar, eu vou lá na minha máquina doméstica e passo a costura com o outro pezinho. Aqui, ó, eu já passei lá na máquina e ele ficou assim. Tá? Vou mostrar aqui como foi a outra costura. Passei aqui de outra cor para vocês visualizarem melhor. Essa costura em lilás aqui, eu passei lá na minha máquina doméstica com o pezinho próprio para zíper invisível. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando isso bem detalhado. Então, eu passei, vou subir aqui o zíper. Ficou dessa forma, ó, veja que fica bem invisível mesmo. A gente quase nem percebe que tem um zíper aqui. Então, é dessa forma. Feita essa parte aqui das costas, eu vou marcar a posição aqui das alças, vou marcar o meio. Marco aqui os dois lados com um pique. Dobrando assim, bem certinho. E fazendo os piques. Agora, eu venho com a alça. Essa alça, ela vai ter ajustador. Então, o que eu vou costurar aqui na parte costa são esses pedacinhos com a argola. Passo aqui na argolinha, dobro a alcinha e já venho aqui fixar na peça. E eu vou fazer esse processo com os dois pedacinhos aqui da alça. Fazer o mesmo aqui para o outro lado, passando a argolinha também e fixando aqui na peça. Finalizado aqui, já tá fixo aqui no lugar. Agora eu venho com
o revel da parte costa e vou costurar aqui por cima para fazer o acabamento dessa parte aqui superior do vestido. Posiciono certinho aqui o revel e passo a costura, iniciando com o retrocesso e costurando com margem de 1 centímetro, que foi o que eu deixei lá no molde. Já finalizando aqui no zíper, vou aparar aqui essas pontas de linha. Agora eu vou passar também a costura de pesponto rente, para ficar com o mesmo acabamento lá da parte frente. Então, eu dobro e passo a costura de pesponto rente aqui em cima do revel, da mesma forma que eu fiz com o revel lá da parte frente. Passando aqui a costura. Agora, eu já venho aqui, ó, vou fazer o acabamento, embutindo aqui no zíper o revel, dobro o revel aqui por cima e passo uma costurinha para prender essa parte aqui do meio costa. Finalizando aqui, vou desvirar aqui para mostrar como ficou. Viro aqui para o avesso o revel, ficou assim, vou fazer esse processo para o outro lado. Aqui eu já fiz o processo para os dois lados, ó, ficou assim, certinho. E agora, eu vou para a parte aqui da lateral, eu vou juntar a lateral frente com a lateral costa. Deixo aqui bem certinho a costura do revel, essa parte aqui do revel frente com o revel costa, eu encontro aqui costura com costura e vou passar aqui a costura fechando a lateral com a margem também de 1 centímetro, porque foi o que eu deixei lá no molde. Costurei até o final aqui a barra. E aqui para o outro lado, eu vou deixar um espaço aberto, que é para a fenda aqui do vestido. Aí, você deve tirar a medida e marcar para saber a altura que você quer, exatamente essa fenda. E você pode escolher o lado também. Então, vai ficar uma parte aberta e a outra parte é a que eu vou fechar agora com a margem de 1 centímetro também. Já estou finalizando aqui, chegando no finalzinho do revel. Finalizar aqui com retrocesso. Agora, eu vou fazer aqui o acabamento dessa fenda. É bem simples, é só dobrar aqui a bordinha, ó. E venho passando a costura, fazendo uma espécie de bainha aqui na fenda. Chegando aqui no finalzinho, eu giro a máquina, giro aqui a peça. Passo a costurinha aqui para o outro lado. Giro novamente, ó. E desço fazendo a dobrinha aqui do outro lado. Aí, eu vou costurar até a barra. Ó, ficou assim, quadradinho aqui em cima. E aqui, eu vou fazer agora a finalização aqui da alça. Com a outra parte do ajustador, eu passo aqui na alça. Ó, passo dessa forma, agora venho aqui para a argolinha e passo nessa posição, para a parte interna. E aqui eu vou passar novamente. Esse processo aqui do ajustador eu já tenho vídeo também aqui no canal, explicando, mostrando bem detalhado. Passo aqui com a ajuda da tesourinha a ponta para a parte interna. É no mesmo estilo de alça de sutiã. Se você tiver um sutiã, você pode até dar uma olhadinha que você vai entender e conseguir fazer direitinho. Então, passo novamente aqui para a parte interna, ó, ficou assim. E aqui é só passar a costurinha prendendo, mas antes, ó, ele fica assim, ajustando. Mas antes eu vou fazer aqui também já com o outro lado, mesmo o processo que eu fiz. Já coloquei aqui os dois, ó, deixei na posição certinha. E agora eu vou passar a costura nessas duas partes aqui. Passado aqui a costura, essa sobrinha eu aparo. Deixo bem rente aqui, para ficar com um acabamento bonito. Só aparando um pouco mais aqui essa sobra. Ficou dessa forma, ó. Aí fica ajustando certinho. E aqui do outro lado também. Agora, eu vou fazer uma costura prendendo aqui esse revel na lateral. Então, eu dobro assim para a parte de baixo com a costura aberta. E aqui, eu vou passar uma costura só para fixar essas partezinhas, ó. Só para ficar aqui bem fixo.
Agora eu vou finalizar essa peça, fazendo aqui a barra, vou finalizar a costura, dobrando aqui 1 centímetro e passando a costura da barra. Vou passando aqui em toda a volta. Finalizado aqui a peça, agora eu vou passar ferro, tudo certinho aqui e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a nossa peça finalizada. Ficou dessa forma, bem soltinho. Se você gostar, você pode fazer mais ajustado também. Aqui o detalhezinho da fenda, aqui na lateral. Gostei bastante desse resultado. A parte costa ficou assim, ó, retinha. Então, eu gostei desse resultado, espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, deixa um comentário aqui pra gente. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.